Eu não quero me pagar de cult, cinéfilo, alguém que é um puta gênio na arte do cinema. Mas algo que eu tenho que ser sincero, eu tenho uma absorção de conhecimento em cinema, que o público médio em geral não tem. E não é como se gente conceituada em cinema não tivesse gostado de O Homem de Aço. Teve, por exemplo, a Isabela Boscov, uma crítica que eu gosto mais da escrita dela mesmo, que ela sempre faz vídeos muito curtos de críticas, mas ela gostou do filme, por exemplo. É normal, só que a maioria das pessoas que eu vejo falando bem de Man of Steel são sempre argumentos supérfluos. Assim como são os argumentos supérfluos pra falar bem de Watchmen, Aquaman. O Homem de Aço é o tipo de filme que é muito fácil das pessoas gostarem. Ao mesmo tempo que eu admito que pra aquela época, ele era um ponto fora da curva dos filmes de herói, considerando que a bagagem não tava tão grande assim. Mas o Zack Snyder tem um estilo muito próprio que faz o Homem de Aço ser diferente antes de ser enjoativo nos próximos filmes. E essa é a realidade, o Snyder tem um estilo completamente enjoativo. O Homem de Aço. A maioria das pessoas hoje em dia não tem tanto conhecimento, mas é uma criação do Christopher Nolan. Não sei porquê, foi o Nolan que escreveu o argumento de pitching do Homem de Aço. O projeto foi criado por ele que escolheu o Zack Snyder, embora tivesse opções bem melhores. Eu não sou um grande fã do Superman, pelos motivos mais simples, ele é muito OP, ele é extremamente forte e indestrutível para a maioria das pessoas, e isso é muito bosta. Então não é um herói que tem graça, mas existem muitas maneiras filosóficas de abordar o mesmo. Os primeiros 20 minutos do filme são de Krypton, os últimos momentos dele. A partir daqui, os 20 minutos já mostram qual vai ser o problema dos próximos 2 horas e 20 minutos. A história base do Zod é adaptada, vamos lembrar, mas mesmo assim sempre é válida para o contexto. É uma história muito foda de golpe de estado e essas questões sobre a violência dos kryptonianos. O Zod é interpretado pelo Michael Shannon, que é um bom ator, mas que aqui no filme, já nos primeiros 20 minutos, a gente já nota isso. Ele é muito ambicioso com o próprio papel. Ele acha que está interpretando o maior vilão da história de todos os tempos e por isso é muito odioso. Mas ele força esse ódio que ele tem, esse rancor, em algo muito overreactor e que acaba virando só uma caricatura padrão de gente irritada. A voz dele é estranha pra cacete. Já o Russell Crowe, sei lá, na verdade tanto faz. Em Krypton, o design de produção também se mostra falho, porque é um lugar extremamente feio. E aí tá outro problema que acompanha o filme pro resto, que é o CGI. Você bate o olho e você vê que é ruim. A gente tem que lembrar que o Snyder é viciado em CGI, e CGI é ruim ainda. Então aqui, cruzes. Olha esse dragão, isso aqui é um crime. O design de produção na cena de Krypton tem lá seus pontos bons, mas em suma eu acho bem forçado pra ser algo muito denso. Por outro lado, eu gosto do peso do mistério espacial que o Snyder traz, que é o que eu gostei muito em Loki, por exemplo. Essa coisa de você explorar um universo e outras vidas sem ser muito expositivo, mostrando pouco de Krypton, com muita densidade no preto, por exemplo. E os efeitos sonoros pra mim ajudam bastante também, mas véi, CGI ruim, visual ruim, não adianta, não tem como salvar. A Warner não acerta muito em CGI por algum motivo, mas enfim. A ação do filme ali de começo se mostra um pouco perdida, porque elas se iniciam de maneira meio aleatória. Às vezes são coreografias muito óbvias, outras vezes é uma porrada bem sentida, já outras vezes uma porrada bem genérica, mas eu saí satisfeito com a maioria das cenas de ação. Acho que a porrada excessiva funciona, embora não esteja bem alinhada com o filme em si. O filme é pelo menos 55% drama, e drama é uma coisa que o Snyder faz de maneira tão porca e tão ruim. Não existe um jeito certo de desenvolver drama, depende muito do filme que você quer fazer. E Man of Steel não tá muito num gênero específico, embora a ficção científica seja o mais óbvio pra ele. Mas enfim, o cerne dramático do filme são as questões que rondam a história do Superman. Existe toda uma questão que eu acho que é um peso, que eu acho que é necessário nas histórias do Superman, que é sobre seus poderes, sobre o fato dele ser o Deus. O filme tem questões do tipo se a sociedade descobrir o Superman, crenças irão mudar, a ciência mudaria, o mundo se dividiria e nada seria como antes. E a outra parte dramática é sobre o propósito do mesmo, que ele tem que usar os poderes dele pro bem. O roteirista desse filme é o David Goyer. Ele é padrão nos filmes de herói. Ele escreveu a história junto com quem? Com quem? Christopher Nolan, lógico. O Goyer, na verdade, isso é coisa mais de Snyder, ele faz vários paralelos do Superman com Jesus. Isso é uma forma ambiciosa de tratar seu personagem? É, ponto. Mas o Goyer aparentemente só tem a ideia, porque o drama do filme todo é uma repetição dessa tecla de você é super forte, hein? Você tem que usar isso pro bem, você é um deus, viu? Ele fica muito repetitivo e parece só ter isso pra avançar a história quanto ao Superman em si. Mas aí tem outro problema que é o maniqueísmo forçado. Reclamar de maniqueísmo é chutar cachorro morto, porque ele está presente em tudo que a gente assiste. Ponto. Mas o Superman se encontra em uma aliberdade moral. Por quê? O Jor-El, pai do Superman, enviou o Kal-El para a Terra porque ele queria que o Kal-El fosse livre, já que em Krypton todas as crianças eram criadas com um propósito. E Jor-El queria que Kal seguisse seu caminho, mas ao mesmo tempo ele fica forçando para Kal-El que ele foi destinado a ajudar a população da Terra. O problema nisso é que até nesse diálogo a gente não sabe muito bem como funciona a moral do Clark. A gente não sabe nada sobre ele, e quando vai mostrar coisa dele, só mostra desgraça, mostra todos os motivos para
Snyder ele ser um vilão. Aí quando chega a nave, o pai dele, que usa essa falácia da liberdade, fica forçando essa moral de bons costumes pro Clark. Mas aí, cadê a graça do senso de moral dos heróis? Não é só o roteiro. Snyder faz questão de estourar aquela trilha sonora que remete à esperança, à grandiosidade. E os atores são muito forçados, são sérios demais. E ainda tem aquela trilha sonora forçada, aquele filtro escuro também forçado. O que demonstra é que o David Goyer precisa ficar forçando absolutamente tudo para que as pessoas entendam que o Superman é bom. Isso pra mim é maniqueísmo manipulativo, porque de um lado você tem um vilão overreactor, muito caricato, também forçado, e do outro você tem um coxinha que as pessoas em volta precisam ser repetitivas sobre quem ele é, ou sobre o propósito. E todas as cenas dramáticas com ele são forçadamente contemplativas. E nada disso soa natural, é maniqueísmo forçado novamente. Porque o Clark de fato quer ajudar as pessoas. Ele nem ao menos discute sobre isso. Ele é todo perdido. E não ajuda porque o Henry Cavill não passa emoção nenhuma. As pessoas amam o Superman do Cavill, o DCZ defende ele de forma psicopata, mas isso é muito por um motivo muito simples, o Guilherme Briggs. A população média só assiste filme dublado. Então eles estão vendo o bonitão lá com a voz gostosa, a voz saudosista do Guilherme Briggs, aquela voz que a gente gosta de ouvir, mas no original não é o Briggs falando, amigo. É uma massa, um corpo de 2 metros e não sei quantos quilos, uma maromba que fala e ponto. Atuação medíocre. Fica mais difícil de se envolver com o Superman, já que o personagem é forçado ao extremo, mas a população em geral acha bonito esse drama fajuto colocado sobre o Superman. E o Snyder entra como culpado aqui, porque é muito importante que o roteiro e o visual estejam em balanço necessário e se complementem quando falamos de cenas dramáticas. Como você vai mostrar isso? Uma cena de drama. É muito importante que o roteiro e o visual estejam em balanço necessário e se complementem quando falamos de cenas dramáticas. Como você vai mostrar isso numa cena de drama. E como eu disse, o Snyder força, porque tudo é muito sério, tudo é muito denso, mas a história ao mesmo tempo é muito baseada em otimismo, enquanto a fotografia é muito dark, ele tem uma distância enorme no sentimento que a cena propõe e no jeito que ele grava ela, sempre precisando ser contemplativo, a trilha sonora, como eu disse, excessiva nesses momentos de drama. Um problema básico do Snyder, que é o preenchimento em VFX, que é na fotografia, você preenche a tela com colorações ou manipulações visuais através do VFX. Pra quem fica reclamando que a Marvel usa muito CGI, muita tela verde, o Snyder é o rei de ser excessivo em CGI, porque você percebe um tom escuro completamente artificial e tons de preto preenchido artificialmente na pós-produção. E você junta a trilha sonora, os ângulos muito fechados, o filtro escuro muito farelento, o uso das cores de forma também muito artificial. As cenas de drama ficam toscas. Eu até senti uma vez a outra o sentimentalismo que o filme quer passar, mas na maioria das vezes é um distanciamento fudido entre o roteiro e o visual. O drama desse filme não é nem tão artificial assim quanto, sei lá, o Som do Silêncio, mas ele é muito repetitivo e, como eu disse, a moral do Superman não é algo natural. Vamos agora para a segunda parte da história, o Zod. Eu acho que toda a base da motivação do Zod é muito boa, porém, o plano dele é reconstruir Krypton em cima da Terra, porque afinal você tem que mostrar uma ameaça à Terra. Mas por que ele não reconstrói em um planeta inabitável? Porque tem que ser na Terra, sabendo que vai ser difícil, já que vão ter protetores. Seu plano pode dar errado, é muita burrice, faz isso em um planeta inabitável. Mas eu devo admitir, eu amo tanto como o Goyer quanto o Snyder utilizam o recurso da ficção científica do desconhecido. É muito foda a parte que o Zod avisa que ele vai invadir a Terra. Tem um clima bem de filme de terror, o jeito que se grava o espaço, o jeito que é mostrado em vários países. Aí sim o filtro escuro faz diferença. Muita gente reclama do terceiro ato porque dizem que é uma ação muito excessiva e desnecessária, muita ambição, mas esse filme é ambicioso. Já por querer toda hora ser super sentimental, super dramático, que é algo que me incomoda também. Não tem uma porra de um alívio cômico. Esse tipo de coisa funciona em Coringa, que é um filme niilista, um filme que está comprometido a mostrar o mal do mundo. Mas Homem de Aço tem toda uma carga otimista, e o Snyder é dramático em excesso. Tudo tem que ser super dramático pro Superman. Aí não tem uma porra de um alívio cômico. Isso cria cenas bem legais, como por exemplo, quando ele é criança lá na escola. Quando entra a ação excessiva, fica muito deslocado do que já tinha sido mostrado até agora. Não sei dizer se isso é bom ou ruim, porque as cenas de ação são bem legais. O conceito visual delas é legal, mas isso só faz o filme ter um ritmo estranho, já que os respiros desse filme envolvem personagem. Eu vou falar da Lois Lane depois, mas de resto, personagem algum aqui faz alguma diferença. Aquela rapaziada do Clarim Diário é só forma de preparar o fanservice, do tipo, olha aí, ó, eu vejo jornalista, ó. Considerando que ele se apoiou muito em flashback, não mostrou muito do Clark adulto e se gastou demais em tentar ser contemplativo, mostra que o problema do ritmo é o problema da ambição desse filme. Ele tem potencial para ser maior do que ele é, mas para isso ele literalmente tinha que ser maior do que ele é. E eu tenho que citar a cena da igreja. O Clark vai lá e, sem mais nem menos, revela a identidade dele pro padre.
Porque caralho, o Clark foi pra igreja. O visual do filme fica entre o bom e o ruim pra mim. Muitos lances de fotografia são foda. Você vê bem o Snyder impresso ali. Acho que a fórmula do Snyder, esse é o que mais tenta ser pé no chão dele, já que ele não tem um slow motion. Muito obrigado por isso. Mas fica nítido, por exemplo, as tentativas dele de ser Terrence Malick. E olha que coincidência, Malick é outro diretor que também é muito conhecido por fazer esse drama contemplativo. E um diretor que muitas pessoas têm se cansado por causa disso. E o pior é que o David Goyer sendo clichê pra tentar ser cinema moderno. Olha essa piada no final. What are you smiling about, Captain? Nothing, sir. I just think he's kinda hot. E agora vamos para o maior problema do filme. Lois Lane. Ela só não é tão inútil quanto a Jane Foster em Thor, porque o roteiro faz um truque. Acompanhe. A Lois sai da toca pra tirar foto. Uma foto inocente. Vou tirar foto da paisagem. Simples. E olha que coincidência. Por algum motivo, no meio da foto, ela dá um zoom completamente certeiro em um cara sem camisa lá na puta que pariu. Qual o problema disso? Reveja essa cena. Ela não dá o zoom procurando algo aleatório na foto. Ela dá um zoom específico, como se ela já tivesse visto claro. Não faz sentido simplesmente a Lois ter achado o cara da foto de maneira anatural. Só que pior, ela segue ele, mesmo sem saber aonde caralhos ele está indo. Porque não é mostrado onde ele está indo. E fica pior, porque a Lois simplesmente escala uma montanha. Claro, qualquer jornalista, sem dificuldade nem medo, consegue escalar, não é nem montanha. Esse negócio aqui, sei lá, beira de pedra. Meu amigo, isso aqui é Uncharted. Não é algo fácil de se fazer. Ela faz como se fosse uma especialista. A conclusão que eu tiro é que o Goyer usou crack. Essa é a única explicação. Ele usou crack bastante para escrever de maneira totalmente sem sentido o encontro entre o Homem de Aço e sua parceira romântica. Mas piora muito, que o filme tenta forçar ela na trama, fazendo ela fazer toda uma investigação que acompanha o doce uso de elipse. É cena dela indo conversar com as pessoas, com a trilha sonora abafando, até misteriosamente ela chegar até a mãe do Clark. Ah, mas como a Lois chegou até ela? Não sei, ela simplesmente chegou e descobriu a identidade do cara sem mais nem menos. Ela não faz diferença alguma pra história. É legal, tal, ela ser jornalista que descobre o Alien, mas isso não serve pra nada. E o Zod ainda pede pra ela ir junto com o Superman pra nave. Por quê? Eu acho isso impressionante. Não tem motivo dado pelo Zod pra Lois Lane subir na nave. Simplesmente não tem motivo. Impressionante. E por que o Clark se apaixona por ela? Que coisa forçada, meu Deus do céu. Lois Lane nesse filme, péssimo. Sim, eu só falei mal do filme. Mas o Homem de Aço não é um lixo por completo. Ele só se leva muito a sério, repete muito sério e dramático e desenvolve de forma muito punheteira, apelando para o CGI de preenchimento, apelando para a trilha sonora. Mas assim, como eu disse, o visual e a história ainda conseguem se manter nos conceitos. Quando a história é boa, pra mim já ganha 6 pontos. E é isso, cara. O que mantém um filme pra mim é a história e o conceito. Por mais que o Homem de Aço no final execute isso de forma péssima no meio do filme, ele se desenvolve bem, alguns diálogos, certas cenas, tem cenas que eu gosto muito. Se tirar o Snyder e colocar o Nolan da direção, ficaria um Interstellar, mas ainda assim melhor do que foi. E é preciso explicar que notas são um resumo. Existem filmes que são nota 7 que eu gosto mais do que filmes que são nota 8. Só que o 7 é a nota mais relativa entre os filmes. Por quê? Nota 7, filmes nota 7 são em suma filmes bem bobocas e em grande parte bem merdas, mas que tem coisas nele, conceito e história que fazem ele alavancar. Por exemplo, Army of the Dead, do próprio Snyder. Ou Um Homem de Família, um filme não muito conhecido com o Nicolas Cage, que é bem bobo, bem idiota, mas o conceito dele é bem legal. Os filmes 7,5 são aqueles que têm um conceito bem mais evoluído, mas que em certo momento ele se perde muito. Homem de Aço está muito entre essas duas notas. Só que pelo fato de você levar muito a sério e querendo ou não sendo mais fiel à proposta de ser sério, fica difícil. Considere esse filme uma nota 7, mas que ele transita entre o 7,5. Vamos tentar resumir. Nota 7,3. Ah, eu não ia terminar esse vídeo antes de dizer uma verdade que as pessoas não costumam aceitar, que é a trilha sonora desse filme, excelente, composta pelo Hans Zimmer, é melhor que a do John Williams.